Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então ao nosso ciclo de palestras de hoje, eu quero agora aqui... Bom, pessoal, quero mais uma vez agora agradecer a presença de todos, agradecer quem está aqui conosco na ELME. A gente está aqui na Unicamp, hoje é dia 1º de julho, e a gente está falando sobre a nossa música brasileira, né? Então, nós trazemos agora aqui o professor Dr. Leonardo Feixas, ele é da UFAC, Universidade Federal do Acre. Muito prazer em receber você aqui, professor. Ele vai falar sobre o violino, né? O violino de Flauzino Vale. Então, vamos receber aqui então, o nosso professor para falar sobre esse assunto tão importante. Obrigado, professor. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de manifestar aqui minha satisfação por estar aqui no Unicamp, agradecer o Jeremias pelo convite, né? Agradecer ao Unicamp, pela organização do evento, Jeremias, muitos parabéns, acompanhando sua pesquisa, né? Com muito entusiasmo, vejo o quanto que está crescendo, o quanto que está tomando forma, né? Parabéns. Eu gostaria também de dar os parabéns para o professor Kaká pela explanação belíssima aqui, realmente muito rico. E para além disso, né, quando o Jeremias propôs, né, a minha vinda, né, que a gente conversou, eu tentei entender o objetivo do evento, e eu fui percebendo logo, né, que nossas pesquisas têm pontos de contatos importantes, né? Tanto a pesquisa do Jeremias quanto a minha, que eu pude defender o ano passado aqui no Unicamp, no doutorado, são buscas por sutilezas, por possibilidades, né, dentro de um processo reflexivo, né, dentro do campo de investigação artística, que é o campo que o Jeremias enveredou, e eu também, né, onde você busca captar essa transformação do processo artístico, das influências externas, quanto que isso vai modificando, né, e basicamente foi isso que eu fiz na minha investigação também, né. É uma investigação que esse ano completa 15 anos, né? Então, desde a minha iniciação científica, a graduação, no mestrado, no doutorado, de alguma maneira eu estive investigando Flauzino. Na iniciação, né, uma pesquisa curta, uma breve análise, onde eu descobri esse compositor, através de um polonês que gravou a obra do Flauzino, o Charles Milewski, depois no mestrado, com uma característica mais musicológica, e depois no doutoramento, mais com esse foco na construção da interpretação e observando essas mudanças, né? E aí, a partir desse contato com o Jeremias e tentando entender o que eu trago hoje, a minha comunicação aqui hoje, ela tem uma característica de uma palestra com demonstrações, né? Geralmente, eu faço mais um recital palestra, mas hoje eu vou falar mais e pegar só 3 peludos para mostrar algumas possibilidades, né? E o que eu trago, então, inicialmente, eu vou inserir o Flauzino para vocês, né, aspectos biográficos desse compositor. Depois eu mostro algumas fontes que foram importantes, né, que pode ser, inclusive, interessante para o Jeremias, né, no sentido de repente, são possibilidades para ele também, desse tipo de fonte que eu recorri. Que uma das fontes que ele já faz, que eu fiz também, é o contato com o especialista. No meu caso, eu tive contato direto com o filho do compositor, né, que eu vou falar aqui. Então, esses pontos de contato eu já vi que já tem, né, que é muito legal. E depois de eu mostrar essas fontes, eu selecionei 3 prelúdios, né, são 3 obras pequenininhas para violino solo, e que eu vou mostrar esses aspectos, né, vários aspectos de fontes extramusicais que eu tive acesso, e que fui cruzando dados, tentando inferir, e isso mudou a interpretação do produto final, né? Deixa eu passar aqui. O que eu passo para você? Por favor. Então, está aqui o nosso amigo Flauzino Vale, ele é nascido em 6 de janeiro de 1894, em Barbacena, no interior de Minas Gerais, e faleceu em Belo Horizonte em 1954. Você tem uma foto seguida pelo acerto da família Castro. Tá, alguns aspectos aqui do Flauzino, muito rápidos, né? Só para vocês se situarem, né? Então, ele nasceu em Barbacena, em 1894, viveu até os 18 anos. E o que eu pude levantar do compositor, através dos seus diários pessoais, eu tive acesso aos diários do compositor, e ele é um hábito por toda a vida dele, registrar em diários, né? Que foi algo assim, ganhar na loteria, porque
era algo certificado pela família, né? Estava de posse deles, realmente é do Flauzino, e ele registra tudo da vida dele, né? Então, antes de ir para Belo Horizonte, ele vai registrando contato com a fauna e flora, ele enquanto violinista de orquestra de cinema mudo, as aulas de violino, né? Ele só teve 4 anos de aulas de violino, aulas com o tio, né? Não foi um estudo formal, que eu acredito que isso é um grande, pode ter sido a grande, ele reclamava de não ter uma formação, mas pode ter sido o grande destaque dele, porque ele resolveu os problemas composicionais dele com criatividade, conforme vocês vão ver agora. Ele teve um contato com a música com o pai e a mãe, que eram músicos, e com 18 anos ele se transfere para Belo Horizonte. Ele sai do interior e vai para uma capital, uma expansão, né, efervescente, né? Ele vai para estudar, inicialmente ele vai para estudar engenharia civil, e no diário é engraçado que ele fala, né, que ele não se dá bem com os cálculos, e se transfere para o direito, ele se torna advogado. Para além de advogado, ele foi violinista de orquestra de cinema mudo, né, o Cine Odeon, Cine Comércio, que era uma prática remunerada na época, né? Ele fala dos primeiros salários dele, né? Ele chega dia 23 de dezembro, e dia 24 ele já está empregado, e ele já feliz da vida que ele vai pagar a sua faculdade. Então, violinista de orquestra, Sociedade de Concerto Sinfônico de Minas Gerais, ele chegou a atuar como violinista também, professor de História da Música e Folclore no Conservatório Mineiro de Música, que é a atual UFMG, escritor, com 4 livros escritos, sendo que 3 publicados, né? Ele tem um livro chamado Elementos do Folclore Musical Brasileiro, de 1936, e segunda edição de 78. E esse livro, ele relata as suas idas, as festas, folguedos, rituais, ele toma nota, ele observa, ele vai numa tirana, ele vai no Pai Mateus, ele vai em quadrilha e vai tomando nota. Né? Para além disso, ele vai falando das bases da música brasileira. Então, é um livro assim, que hoje em dia tem muita coisa que os especialistas questionam, né? Mas o que questionava é a veia investigativa, desde sempre, desse compositor, né? Que pensava em várias frentes, né? Não era só um músico. Ele era advogado, escritor, colunista, né? Outro livro interessante é o livro Calidoscópio, que é um livro de poemas, que eu tive acesso também muito recente, né? Lá na época do mestrado eu não tinha, fui ter agora no doutoramento, e eu consegui fazer algum paralelo com a música, tem muito paralelo que dá para fazer ali. O livro Músicos Mineiros, então, de 48. Então, em 48, o Flauzino já tinha uma distinção na sociedade de Belo Horizonte, já era um intelectual consagrado, tanto é que ele recebeu essa encomenda, né? Para ele fazer um levantamento dos principais músicos mineiros naquela época. E, por fim, um último livro que é genial, que não foi publicado, que é um livro de piadas e anedotas, que eu descobri recentemente também. Um dos filhos do Flauzino, são 3 filhos, né? O Guatemoc, o Ascar e Araquém. O Ascar e Araquém faleceram recente, e aí a família Vale descobriu esse material e me mandou, assim, é genial, porque ele faz uma coletânea das anedotas, das piadas que ele mais gosta, dos outros, e também faz a dele. E geralmente é envolvendo o caboclo, dito como ele diz, o caboclo, o caipira, que sai do interior e vai para a capital. E eu não deixo de pensar que ele está falando dele, né? Porque é isso que acontece com ele, né? Ele tem várias vezes ele tem essa autoestima baixa, assim, né? Que veio do interior. Então, às vezes eu vejo claramente que essas piadas é com ele mesmo, né? O Pássaro Selvagem, um poema lá também, nossa, é muito ele, assim. Então, são 3 livros publicados, um livro que não foi publicado, que é o de anedotas, né? Colunista de jornal, e como compositor, né, que é o meu foco de pesquisa ao longo desses anos. Né? Como compositor, ele escreveu para diversas formações instrumentais. Ele escreveu para violino e piano, flauta e piano, canto e piano, canto orfeônico e violino solo. Talvez a principal obra desse compositor, talvez não, certamente esse conjunto aqui, ó, os 26 prelúdios característicos e concertantes para violino solo. Pode passar. Então, essa obra que eu comentei com vocês, que quando escutei na minha graduação, um polonês tocando essa obra,
para mim foi muito arrebatador. Um mineiro tocando, um brasileiro que escreveu isso, porque são pequenas pecinhas de 1 minuto e meio até 2 minutos e meio para violino solo, que tem essas principais características aqui. Ó. A primeira é que eu entendo. O violino como instrumento autônomo de acompanhamento harmônico. Então, o Flauzino, um grande fã de Paganini que ele era, e que foi inclusive apelidado por Villa-Lobos de Paganini brasileiro, né? Ele quer provar que o violino ele consegue reverberar. Não é só um condutor melódico por natureza. Ele é reverberante, ele não precisa de ninguém para acompanhar. E para isso, ele hibridiza, a hibridização da técnica instrumental. Então, ele combina várias técnicas o tempo todo para soar sons harmônicos. Né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, essa é uma característica marcante. Didáticos. Né? Ele escreve, né, e gostaria que os 26 prelúdios fossem adotados nos conservatórios como técnica de estudo de técnicas modernas. Ele é didático a partir de um certo nível, porque são prelúdios difíceis, né, são peças difíceis, muito embora são peças que é um compositor que conhecia o idioma do instrumento. A gente diz que é na mão, digamos assim, porque ele sabe escrever, ele conhece a geografia do braço do instrumento. Mesmo sendo uma obra que a gente diz que é na mão, que é idiomática, mas são difíceis do mesmo jeito. Então, quando eu digo didáticos, é avançado para profissional. A influência do folclore musical brasileiro, eu notei essa influência principalmente de duas maneiras. Quando ele usa temas, Escravos de Jó, um tema do musicólogo Renato de Almeida para compor uma Tirana rio-grandense, que é o prelúdio 24. Nesse sentido, então, tem essa influência, e também na estrutura formal. Por exemplo, o prelúdio 1, batuque. Quando eu fui pesquisar qual é a estrutura de um batuque, o que é um batuque, então, geralmente, eles falam que vem uma viola caipira, que faz o baixão, que é a abertura, depois vem um segundo momento que os casais começam a dançar, num andamento alegre, e um terceiro momento que só resta na roda os casais que conseguem dançar muito rápido, prestíssimo. Aí a gente olha para o prelúdio do Flauzino, o prelúdio 1, batuque, a gente vê claramente esses momentos, né? A gente vê uma introdução em psicado, evocando a viola, a gente vê o alegre e a gente vê o prestíssimo. Então, várias vezes, quando a gente vai pesquisar o que é um ritual tirana, aí a gente olha para a estrutura formal, a gente vê os momentos perfeitos. Assim. Então, dessas duas maneiras principais que eu vi a influência do folclore no Flauzino, usando temas ou usando estrutura formal. E outra coisa muito importante na obra dele é a imitação das vozes da natureza. Inclusive, ele escreveu um catálogo de imitações de vozes da natureza. Então, isso é importante no Flauzino. Então, ele traz para a obra dele a imitação na tese eu falo de imitação e evocação, né? Carro de boi, porteira da fazenda, tambor, gato, cachorro, vários pássaros. Então, o desavisado vai ao encontro do que foi falado aqui, né? Que a partitura ali realmente não é capaz de... Tudo isso eu fui descobrir não olhando na partitura, né? Foi um material extramusical, né, ao longo desses anos, coletando e cruzando as informações que você vai... Esse glissando inofensivo, que não é um glissando inofensivo. É o espírito, é um pai Mateus, é o espírito chegando. Então, tudo isso foi mostrando que o buraco era muito mais embaixo na obra dele, né? Várias combinações de técnicas, ele queria gerar uma imitação, uma evocação. Tem que pensar muito bem antes de fazer. Vou mostrar algumas fontes. Essa fonte aqui me elucidou uma dúvida que não só eu, mas os outros pesquisadores de Flauzino Vale tinham, né? Flauzino Vale é com um L e 2 L's, né? Porque ele mesmo assinava com um L, com 2, né? Aí eu tive acesso a essa certidão de nascimento dele também ao longo do doutoramento, né? Junto com a família Vale, realmente é com 2. Para além da certidão, todos os descendentes assinam com 2, né? Então é o que eu falo, né? Ele assinava com 1, então, assim, eu só optei por ser por 2 porque eu estava oficial na certidão, né? Aqui é o catálogo de imitações de vozes da natureza, onde ele sistematicamente traz para o pentagrama as evocações, né? Lá o tico-tico,
o irerê, galinha, galo, peru, gato, cachorro. E aqui embaixo, que eu noto, é que são os 3 inanimados, né? Carro de boi, tambor e porteira. E para esses inanimados, ele descreve a sua maneira, a maneira de uma pessoa que não sabe o nome das técnicas, que não tem estudo formal, ele descreve o timbre, ele é obcecado pelo timbre. Os animais, agora aqui, o carro de boi, a porteira da fazenda e o tambor, pode passar, ele descreve, aliás, 3 descrições, eu vou mostrar na porteira daqui a pouco. Então, ao seu molde, na sua maneira, de uma pessoa que não teve uma formação, ele escreve. E aí eu vou mostrar para vocês como eu fui interpretando isso, né? Entrando no mundo do Flauzino, quanto que as minhas interpretações foram acontecendo. Aqui tem mais 2, asno e codorna, acho. Está um pouco embaçado. Aqui também vai ilustrar o Flauzino enquanto violinista de rádio, né? De 36, essa. Ele é um solista, tocando com piano, né? Rádio Confidência, de Belo Horizonte. Olha. Aqui o Flauzino enquanto solista, né? Da Sociedade de Concerto Sinfônico de Belo Horizonte. Está um pouco embaçado, mas ele está aqui solando uma peça de monte, ficando possivelmente esquizardas. Enfim, ele foi tendo essa projeção mais como um solista, mais no fim da vida dele. Esse aqui é uma das primeiras visitas, né? Assim como o Jeremias está em contato com um especialista, né? Bebe dessa fonte, tira dúvidas, não traz todo esse acervo, todo esse conhecimento que agrega, né? O meu norte, por muito tempo, foi o Sr. Guatemoc. O Sr. Guatemoc Vale, o único filho vivo do Flauzino. Nessa época ele estava bem lúcido, né? Hoje em dia, no entanto, ele teve problemas de saúde, né? 93 anos. Mas nessa época, de 2011 a 2015, 2016, eu ia periodicamente lá, né? Acessava todo o acervo, e criando um vínculo com a família, e levava as interpretações para o Sr. Guatemoc, né? E tocava, e o Sr. Guatemoc, como é que o Flauzino fazia? Não, papai fazia isso diferente, papai fazia isso. O Sr. Guatemoc, o que é um rondal doméstico, que é um prelúdio que ele tem? É uma brincadeira. O meu pai compôs o rondal doméstico para nós 3 marchar atrás dele. Rondal doméstico é uma métrica binária. Nada mais é que uma brincadeira. 3 crianças marchando atrás dele. Então, essas pistas que ele foi dando, né? É claro que eu sempre checava, tentava cruzar dados com o que eu tinha. Muita coisa que o Sr. Guatemoc falou, com o que eu tinha, não levei para frente, outras eu levei. Mas, de qualquer maneira, ter acesso ao Sr. Guatemoc, né, lúcido esses anos, né, realmente fez absolutamente toda a diferença para o embasamento teórico da minha pesquisa. Né? E aqui parte das cópias, né, dos manuscritos desses prelúdios. E aqui eu costumo falar para o pessoal que eu nunca vi tanto dente na minha boca aqui, eu nunca vi um sorriso tão largo. Foi o dia que a família me doou o violino, né? Esse violino que está aqui. Eu consegui fazer o levantamento. O Flauzino, ele teve 6 violinos ao longo da vida. E ele registrou tudo no diário. Cada troca que ele fazia, ele registrava. Ele registrou tudo. E esse é o 6º e último violino, de 1926. Ele comprou de um português em Belo Horizonte, ele deu o violino dele, voltou um dinheiro. E, inclusive, ele risca aqui atrás, né? Ele assina aqui atrás, né? BH 1926. Flauzino Vale, e ele fala isso lá no diário. É um violino que eu risquei, e aí eu olhei aqui e falei, putz, é o 6º, é o último. E aí eles fizeram essa doação em 2017, e aí eu comecei a reforma. Eu estava lá fazendo doutorado em Lisboa, comecei a reforma do arco lá, e em 2019 eu fiz a reforma do violino. Eu tentei tirar uma foto para vocês verem ali, para ficar aqui no fundo, mas depois se vocês quiserem dar uma olhada. Um violino é uma cópia de um violino alemão, do Steiner. E certamente tem esse valor inestimável, né? Tá, e aqui eu quis mostrar também um pouco desse diário, que foi um mundo para interpretar, né? Por exemplo, a primeira página aqui, ele fala, ganhei uma espingarda, Flaubert, que é o hábito do homem daquela época, né, o hábito da caça. Inclusive, no fim do diário, ele se arrepende. Ao longo do diário todo, ele vai botando
codorna, codorna, tudo que não matava. E chega no fim, ele fala, não devia ter feito isso, agora eu vou para a natureza só para... Porque é um paradoxo mesmo, uma pessoa que ama tanto a natureza e dá para matar, né? E aí, de repente, cai uma ficha nele e ele fala, agora eu vou só para apreciar. Aí depois, uma situação interessante, a primeira vez que o papai me bateu, isto é, me deu uns 3 beliscões, pus calça comprida, 17/8/1909, achando-me eu com 15 anos, 8 meses, 10 dias de idade. Que era uma transformação para o menino, né? Tirar a bermuda e botar a calça, né? E aqui ele fala do primeiro violino dele, que ele está dando para ler. Aqui ele está falando valores financeiros que ele fez do violino. E ele chama de caderno de notas curiosas. Isso que norteou a pesquisa, assim... Eu falo, eu acho, eu tenho a impressão que o Flauzino queria ser pesquisado. Porque ele deixou de uma maneira tão organizada, tão sistematizada, que depois que eu fui atinando, né, fui começando a entender a letra dele, nossa, parece que quer ser pesquisado. E aqui é o Elementos do Folclore Musical Brasileiro, a edição de 78, né? Que ele traz essa... inclusive aqui no livro também, né? E aqui é uma foto que eu acho muito legal, ele enquanto violinista de orquestra de cinema mudo, ele o último da direita ali, mais um grupo de câmara, né? Eu gostaria de ouvir como é que era a música, né? Que soava, né? Tem descrições, tem poeminhas falando qual é que era a ordem, quando o Flauzino entrava, o Flauzino guiava, mas o áudio mesmo não tem. Tá. Então, para ilustrar tudo isso, que eu imagino que vai ao encontro do que foi falado aqui, né? Eu trouxe 3 prelúdios só, mas são 3 que eu julgo simbólicos, né? O quanto que eu fui buscar, tentar, para além da partitura, eu fui tentar buscar e realmente transformou o que eu imaginava lá em 2007, na iniciação, para agora, né? O prelúdio 14, A Porteira da Fazenda. Primeiro, questões extramusicais que, a partir de cruzamento de dados, podem influenciar a interpretação. Então, isso foi o ponto máximo, assim, que eu levo do meu doutoramento, desconfia da partitura, né? Algo que a gente já sabe, né? Mas aí a gente vai aprofundando no estudo de uma obra, a gente vai vendo o quanto realmente dá para ir, você aprofunda, né? E fui tendo acesso a esses documentos da família Lara, que eu vou mostrar aqui, já mostrei alguns, e isso fez toda a diferença. O catálogo de imitações de voz da natureza, interpretar e inferir, exemplo, A Porteira da Fazenda, timbre. Vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar no próximo slide, que o catálogo de imitações de voz da natureza, com a bula interpretativa, muda completamente a imitação da Porteira da Fazenda, da viola caipira. As conversas com o Sr. Guatema, que foi um norte muito importante. Então, eu jogava a ideia, vamos ver qual é a reação dele, vou cruzar com o que eu tenho, vamos ver se faz sentido, se tem como embasar o que ele fala. Então, foi uma fonte importante. Uma característica importante também é esse conceito da hibridização da técnica instrumental. Ele junta várias técnicas para gerar uma paisagem sonora, um som, e isso demanda gestos. Gestos incomuns, né? Por exemplo, o primeiro prelúdio que eu vou tocar aqui é sentado, o violino a la guitarra, como se fosse uma viola caipira. Isso demanda toda uma logística que não é inerente do instrumento. É ângulo, é afinação, é posição. Então, estudar o Flauzino nesse sentido foi um desafio muito grande. Eu tive que recorrer a muita gente para me dar ideias, né? Os colegas, na época, as questões de ala guitarra, por exemplo. Tem muito ala guitarra, tocar com uma viola. No mestrado, eu tinha muitos colegas do violão, o Bruno Madeiro, o Daniel Murray, e eu conversava com eles. Daniel, parece uma coisa de viola? Parece. Eu fui no professor Ivan Vilela na época, né? A gente matou... Eu tinha uma suposição que era o ritmo de cifrão preto da viola, mas era batuque de viola, eu já vou mostrar aqui. Então, tudo isso aqui gerou várias subpesquisas dentro, assim, que realmente foi... Mas eu acho que valeu a pena. A imitação da viola caipira através da guitarra e o batuque de viola caipira, questões interpretativas e performáticas. Pode passar. Então, para mostrar tudo isso que eu falei, vou mostrar aqui o prelúdio A Porteira da Fazenda, que ao longo desses anos eu cheguei à conclusão, conversando com o seu Guatema, que, né, ele realmente queria evocar a viola. Ele queria
O Flauzino era um violeiro, né? Eu vou mostrar uma gravação que eu tive recente também. O próprio Flauzino tocando viola caipira. Eu sempre sempre supus, levantava a hipótese do Flauzino ser rabequeiro. Mas não, ele é violeiro. Então, tudo que eu tenho dúvida, eu já tendo para viola, né? Então, se ele quer uma lá guitarra, ele determina a lá guitarra aqui, eu acredito que realmente é a lá guitarra, né? Porque o próprio Guatemo, né? O papai está sustentado, depois o Cuidarei influência da viola caipira. Então, esse é o primeiro passo, né? E depois que você põe o violino numa posição em comum, tem toda uma logística de aprender a tocar dessa maneira. E performance ainda, também muda tudo. Aí depois, outra questão, a porteira da fazenda. Veja ali na introdução, essa aqui é a representação gráfica da porteira. E eu não tinha acesso a essa bula interpretativa. Então, sem a bula interpretativa, a porteira seria algo parecido assim, né? Está escrito. Aí depois que eu tive acesso a essa bula, né, eu vou ler a bula e vou chamar a atenção para alguns termos. Calca-se o arco de uma maneira toda especial, a fim de imitar o ranger da porteira, o que se obtém imprimindo-lhe uma certa aspereza. Nota esse termo. As notas imitam o bater da porteira nos moiões, para o que se bate com os polegares das mãos direita e esquerda, na tampa, em cima, perto do braço, e embaixo, do outro lado, igualmente perto do braço do violino. Então, o que me chama a atenção aqui foi esse termo aspereza. Ele quer um timbre de porteiro. E inferindo isso, o aspereza aqui, eu infiro como um scratch, ou overpressure, que seria a pressão excessiva da crina na corda, que gera um som ruidoso, que gera um som pobre e harmônico, que seria esse timbre. Eu, como um bom mineiro, que tem porteira da fazenda lá perto da casa dos meus pais, para mim isso é um som de porteira, uma porteira bem enferrujada. Então, essa é uma decisão interpretativa minha. Então, o timbre da porteira está fechado. Depois tem a batida no tampo, que fala que representa a batida no moirão, né? Tá, então a porteira da fazenda, na introdução na coda, ficaria, a minha porteira atual ficaria mais assim. Tá. Aí vem outro desafio, aí vem o ala guitarra. E para além do ala guitarra, vem o batuque de viola, para virar ala guitarra. É tudo aquilo que eu já falei, desafios do ângulo, afinação. E aí, na época, em conversa com o professor Ivan, né, eu suspeitava que era um batuque era um cipó preto. Aí ele falou, não, acho que é batuque de viola pelo ano, né? E aí o batuque de viola, ele me explicava na época, num grupo de 4 semicolcheias, precisa do acento nas duas últimas, né? Seria algo... E isso é um desafio fazer, né? Isso é complicado fazer aqui. Na tese, eu faço uma esmiuço, né? Tento fazer didaticamente para quem quiser estudar e quiser seguir esse caminho, né? Tocar uma por uma, né? Então, essa é uma dificuldade, batuque de viola que fica. Tá. E para além de tudo, é fazer isso em performance, né? Com porteira da fazenda abrindo, com porteira da fazenda fechando, com o violino virando, onde que eu ponho o arco, né? Então, a minha opção, já deixei cair muito o arco aqui. Então, a minha opção é essa, põe o arco aqui, abre a porteira, põe o arco, toca, fecha a porteira. Então, vamos ao prelude a porteira da fazenda, observando a porteira na introdução, porteira na coda e o violino virando viola caipira.
E aí, ao longo do processo, né, sempre essa dúvida, como eu já falei, né? Estou afirmando algo, né, sempre quando tiver mais informação para embasar, né? E aí chegou, descobri essa obra do Flauzino, que eu sempre via lá no catálogo dele, né, A Volta ao Rancho, mas não imaginava que eu descobri a gravação dele próprio tocando, né? Essa aqui eu fiz essa pequena edição aqui, né? Pode ir. Eu descobri no Centro Cultural São Paulo, né, o fonograma, A Volta ao Rancho. De um lado do fonograma é o Flauzino tocando essa obra para viola, né, essa obra dele mesmo, né, ele tocando viola. E do outro lado do fonograma é ele tocando 2 prelúdios, o prelúdio batuque e repente, um conectado com o outro. E aqui é o manuscrito da bula interpretativa dele, como é que ele quer que seja, qual é que é a sensação, é muito interessante, que ele fala, aos moldes dele, ele fala a técnica, como é que ele quer, e a sensação que ele quer passar. Aqui, ó. Toca-se isso rasgado. Todas as notas acima são dadas com o polegar, mas eu não consegui identificar. Logo em seguida, são todas feridas em movimento de retorno com o indicador, abrangendo todas as 6 cordas. Este trecho começa bem baixinho e vai se aumentando paulatinamente o som, até que, atingido o máximo, bate-se de uma certa maneira. Ele sempre fala bate-se de uma certa maneira, porque ele não sabe falar o que ele quer. Com a mão, imitando sapatear, e ao mesmo tempo fazendo soar o canto, sem necessidade de ferir as cordas com a ponta dos dedos, e sim com a mão em cheio, sobre o polegar deitado, incumbindo-se a unha deste de evidenciar a melodia inteira. Em seguida, vai-se diminuindo o som até desaparecer totalmente, como quem vem de longe e passa em frente de uma cabana onde há um batuque e segue a viagem deixando-a para trás. Belo Horizonte, 2 de outubro de 31. Então, o tempo todo, eu sempre percebi isso, Flauzino, vários trechos dos prelúdios, começa em piano, vai para forte, vai para piano. Aí depois que eu tive acesso a isso, né, eu falei, puxa, então o tempo todo ele quer essa sensação de uma pessoa que está passando, o som vai aumentando, depois o som vai findando, né? E aí eu comecei a olhar para todo lugar que tem esse desenho, né? Falei, será que ele quer isso? Vamos ouvir. Começa bem baixinho e depois vai aumentando. Ele está aumentando sozinho. Mas depois vai dar. Deixa. Tá. O segundo, que eu selecionei mais tarde, também outro que tem repleto de dicas, de bula interpretativa, né? Timbres possíveis, né? Ele começa imitando o tambor.
no violino e tem esse tambor no catálogo, e tem uma boa interpretativa. Também percebi esse efeito de distanciamento, aproximação, distanciamento. Ele faz exatamente esse desenho, né? Esse tambor inicial. A possível incorporação do espírito, eu sempre imaginei que era fogo de artifício, não um glissando descendente. E aí, uma descrição de Pai Mateus, que ele vai, que eu vou mostrar aqui, e depois conversando com o Sr. Guatemo, que ele fala, né, é bem possível, que pode ser que papai lia, papai pesquisava sobre isso, né? E a equalização, pode passar. E outro desafio é a equalização da melodia do batuque, que eu já vou mostrar. Então, aqui o efeito que eu falei para vocês, ele começa em piano, ele chega no forte e depois está sumindo. Então, o tempo todo acontece isso. E aqui no tambor, abre com um monte de discussão, né? Como interpretar o catálogo, né? Ele explica aqui como é que faz para imitar o tambor. Traz a mão esquerda para a base do braço do violino, para bater de baixo. E com a direita, bate-se em cima, no tampo, próximo ao braço, ao lado da prima. Prima é a prima corda, conservando-se o violino na posição normal. Então, gera N possibilidades, né? O que você quer, como é que você quer evocar um tambor com 2 dedos, com uma falange. Eu consigo dobrar aqui e consigo pegar esse osso. Tem gente que não consegue. Então, assim, abre para uma outra tese, né? Então, o meu tambor, né? Imaginando tudo isso, imaginando essa diferença de piano para forte, né? Eu busco fazer essa diferença jogando, trazendo mais para onde ele é menos reverberante, né? Quando eu vou fazer piano, para cá, forte para cá. Então, o meu tambor seria... Isso. Próximo. Aí, esse que eu levantei essa possibilidade também, né? Que por anos, né, eu achava que era os fogos de artifício de uma festa. Mas depois que eu vi essa descrição, né? O próprio Fausto falando que ele foi no Pai Mateus, né? Como se vê o espírito de um negro. Pai Mateus é o que a corria. Vou transcrever um outro trecho captado por mim, e que é sempre assobiado por um determinado médium, em estado de transe, quando recebe o espírito, que se diz de um africano falecido há 2 séculos, 200 anos, conforme diz ele próprio. O espírito chega assobiando, repetindo várias vezes o trecho seguinte, e despede-se da mesma forma, assobiando, de uma maneira especial, ele sempre fala, de uma maneira especial, baixinho, como se fosse pouco que usa, mas mais nitidamente. Então, a gente identifica esse trecho que se repete, né, o tempo todo. Esse tema é recorrente, né? Um prelúdio repetitivo, né? Como ele fala aqui. E esses 2 momentos, né? No primeiro momento que é subir e depois no segundo momento. E tem os 2 momentos aqui, no Pai João. Então vamos ao Pai João. Notando o tambor, notando essas melodias que se repetem, os 2 glissanos descendentes.
quando tem essa melodia e batuque, né? Outro que eu acho bem interessante também, foi descoberto, né, que também esse cruzamento de dados, né, esse psicato que aparece o tempo todo na peça, né? É a evocação de um sino, né? É um requescat empate, né? É dedicado à mãe dele, né? A falecida mãe dele, e é um prelúdio fúnebre, né? Requer toda precaução com entender o andamento, né? Tudo isso eu discuto, né? Recorrer a teses de colegas que pesquisam o ritual de morte em Minas Gerais. Isso também foi mudando tudo, né? Esse psiquiatra eu comecei a ficar cismado com ele. Será que aqui está lá? Está nesse último diário que eu também tive acesso há pouco tempo. Então aqui tem a evocação do Balalar dos Sinos. E mais uma vez, eu sinto, depois que eu vi essa gravação do Flauzino, eu sinto de novo esse distanciamento, né? O Badalar do Sino, esse aqui é o Badalar do Sino, esse desenho aqui. Ele vai ficando cada vez mais, começa mezzo forte, mezzo piano, piano, piano. E de repente ele tem um tranco aqui nessa sexta, e isso aí não enquadra tanto naquilo, né? Porque ele vai ficando pianinho e de repente ele tem algo forte, né? Mas dá a sensação de distanciamento, né? E eu tento transmitir isso. Então vou tocar agora o requescat empate. Deixa eu 16. Vale foi um instrumentista que explorava a linguagem do violino para realizar suas composições. Não tinha formação composicional nem instrumental, resolvia os seus problemas aos seus moldes, né? Um violinista que realmente conhecia o repertório padrão, os concertos, estudava, conhecia a linguagem do instrumento, conhecia o idiomatismo
e funciona, né? Embora seja difícil, mas ele funciona para esse instrumento. A importância dos aspectos extramusicais na interpretação de uma ópera são uma das grandes lições, né, que eu pude ter desse processo, né? É algo que foi muito, vai ao encontro do que foi conversado aqui hoje, né? Quanto que a gente vai aprofundando, e isso eu levo para todos os outros repertórios que eu estudo, repertórios que eu estudo hoje. Qualquer repertório que eu vou estudar hoje, eu não vou confiar na partitura como eu confiava antes, né? Vou investigar, vou pesquisar, né? Porque tem coisa ali, né? Tem, o compositor, a partitura não é capaz de botar todas as ideias que o compositor tem na partitura, né? Então, essa foi uma conclusão, né, muito importante para mim. Uso de combinação de técnicas para imitar e evocar a natureza, né? Isso é algo também que eu já desconfiava no mestrado e agora fui aprofundando, fui vendo que realmente isso é um dos pontos fortes do Flauzino. E essas, na verdade, são conclusões da minha tese, algumas delas, mas do lado estético do Flauzino, né? Porque a minha tese, ela foi, embora falasse de Flauzino, embora Flauzino estivesse ali, eu estava pesquisando a obra dela, mas o foco mesmo foi metodologia, né? Foi a maneira como eu cheguei a essas conclusões, a maneira como eu sistematizei o percurso, as ferramentas de outras áreas que eu usei, né? que vai no ponto também com o que o Jeremias está fazendo, né? Mas essas são as principais conclusões musicais, né, que eu chego no final desse processo. Eu acho que depois, algumas referências. Na verdade, eu botei a minha ali, mas eu não citei na publicação, mas é do livro que eu lancei, que na verdade é o fruto do mestrado, né, do livro. Ali o Milevski, né, que é esse polonês que eu comentei, que gravou 21 dos 26 prelúdios, que foi onde todo mundo que pesquisa Flauzino Vale praticamente é arrebatado com essa gravação. Os mais antigos, né? Os agora tem outras gravações, mas os principais, quem começou mesmo, né, é o Milevski que plantou essa sementinha, né? Aqui, o catálogo do Flauzino Vale, ele é do folclore musical, isso. Eu acho que é isso, né? É isso. Obrigado. Ter topado o convite, né? Acho que vai somar muito a minha pesquisa, esse trabalho, né? E muita informação, né? A todos nós. Eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta aí, tá aberto. Leonardo, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho muito bacana que você vem desenvolvendo, pesquisa. Eu não sei se você teria condição de falar alguma coisa sobre a relação do Flauzino com o pessoal modernista. Porque você citou um livro ali que foi lançado em 1936, né? O primeiro de 36 e a segunda edição de 78. Isso, que é sobre folclore, ele registra ali algumas coisas, né? De tradições. Justamente nesse ano foi lançado o Casa Grande Senzala, e tem toda uma reverberação da Semana da Arte Moderna que vai acontecendo ao longo dos anos 20, dos anos 30. Eu gostaria de saber se você tem alguma informação sobre essa relação dele com os modernistas na época e qual foi o papel dele nesse sentido. Assim, né? Eu tentei buscar esse link, né, para algo inevitável, a gente imagina, pensar dentro do contexto, né? Realmente, assim, as fontes que me chegaram, eu não consegui nenhum link, assim, né? Ele teve contato com o Vila Lobos, né? Tem fotos, contato com ele. Vila Lobos, tem os relatos do Flauzino em navio, tocando no Vila Lobos, e depois o Vila Lobos em BH aí tocando, mas foi o máximo que eu consegui para fazer esse link geral, né? Nessa época ele estava vivendo em Minas. Ele sempre viveu em Minas, ou até os 18 anos em Barbacena, e a partir dos 18 em BH, e pouco saiu de Minas, né? Pouco saiu, assim. E era uma frustração dele, né? Na época ele era amigo do Marcos Salles, outro violinista, né? E o Marcos foi para Bolonha, para a Itália, fazer observatório, estudar, e ele não foi. Então ele ficava com isso na cabeça, né? Eu sou inferior, várias vezes, né? Ele se sentia inferiorizado por isso. Mas ele pouco saiu de mim. Eu tenho notícia. Eu tenho duas observações interessantes. E eu acho que, ritmicamente falando, tem células rítmicas que tem muito a ver com baião e com corpo. Eu observei.
E uma outra coisa é a relação da viola com a viola nordestina, com o violeiro também. Então, tem uma relação ali, né? Com essas duas. Então, são muito idênticas. Uma levada da viola com a viola nordestina dos repentistas. Inclusive, tem prelúdios, a gente chama repente, tem prelúdios que não chamam repente, mas tem um duelo ali, tem vozes contrastantes, né? Então, é muito possível essa relação, é muito possível mesmo. Mas são sutilezas que não estão ali, né? Aí, depois que eu descobri que tem coisa de viola aqui, aí todos os ala guitarra, tem um outro ala guitarra, que não é tão evidente, que é o sonhando, né? Assim, E aí, essa é a minha decisão de tocar ele cantado, né? Ele sempre me chamou, eu amo o som de viola caipira, é muito harmônico, sabe? Eu fico louco. E o violino assim, ele soa viola caipira. Eu já vi recitais tocado assim, não soa viola, aquilo vira viola. Então, é bem isso, essas sutilezas a gente vai descobrindo, nessas pérolas, né? Esses bombonzinhos aqui. Parabéns, muito legal. Aquela gravação Do Flavinho tocando violão, Viola. é ele tocando? É ele mesmo. Você sabe que afinação que ele usava? Boa pergunta. Tocando viola? Pois é. Porque isso pode mudar bastante a relação do como que ele viu o violino. Então. E outra pergunta, tem alguma peça que ele pede para mudar a relação de afinação do violino ou sempre a Umas cordaturas, assim, né? Eu acho que tem ele faz, porque o que eu pesquisei é esses 26 prelúdios, né? Mas agora eu descobri arranjos de transcrições, são 3 calhamaços, assim, que ele traz para o violino obras de outros instrumentos, né? E tem algumas transcrições para Noite Feliz. Ele faz um círculo, ele faz o violino realmente provar que o violino não precisa de ninguém. Ele usa escordatura, ele pede para mudar a afinação. Ele usa aquela surgindo do tartinho, né? O terceiro som de tartinho. Ele é tipo um caracolzinho, né? Que faz uma nota para aparecer. Ele explora. Uma pessoa que não teve formação e que estava ali fechado em BH, ele explorava muito, né? Ele queria fazer o violino virado ao avesso. E aquela gravação é de que ano? A gravação dele tocando... Eu acho que tem no fonograma, se eu não me engano. Eu acho que tem. Se não tiver, tem no... Boa pergunta, mas eu tenho esse dado. Mas não sei se vamos ver se está aqui no fonograma. Pode voltar. 31. Quer dizer, ele compôs isso em 31. Eu não sei, voltam antes. Ele não fala, mas ele compôs em 31, né? Composição é de 31. Já no Centro Cultural São Paulo. Eu tenho uma pergunta, não sei se é... Minha pergunta é sobre a sua interpretação, né? A de hoje e quando você começou a pesquisa. Uhum. Se você tem essa referência, você gravou isso e... Tenho. Tá.
E uma outra pergunta é se, no caso do meu trabalho, ele descreve aí, né, minuciosamente de como ele quer, né, faz várias... Se eu fiquei pensando se isso talvez somaria a interpretação, por exemplo, da minha peça, né, mas aí é para um todo, né, para um grupo orquestral, né, de descrever assim minuciosamente, talvez além da partitura, colocar realmente um texto, né, além dessa narrativa que eu criei, né. Acho bem válido. Eu era músico de orquestra também, eu entendi todo o drama que você está falando de trazer essa sutileza, né, querer explicar para o músico ali, então seria mais um caminho para você chegar à compreensão que você quer, eu acho válido. Para além de toda essa explicação que você faz muito bem feito, né, você faz um workshop, para além disso ter uma bula ali, né, explicado, eu acho válido. Acho que Legal. interessante. Alguém mais? Bom, então a gente... quero te agradecer mais uma vez e a gente vai agora para um intervalinho rapidinho, 5 minutos, e aí a gente vem com a pesquisa do professor Manuel Faleiros, que vai falar sobre performance e improvisação brasileira por uma prática decolonial. A gente já volta então. Obrigado, gente, e até daqui a pouco.